Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal Reino Vindouro. Meu nome é Júlio Santos e hoje passando por aqui para trazer mais um estudo para a edificação da sua vida e trazer assim muita luz e esclarecimento como você vai entender o Antigo Testamento, ok? Então hoje o título desse estudo é Vendo as Escrituras sem o véu de Moisés, baseado no contexto de Paulo, lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, capítulo 14. Eu vou ler aqui, queridos, esses versículos, e depois nós vamos entrar nesse assunto tão maravilhoso, e você, a partir de hoje, vai compreender muitas coisas da Antiga Aliança. Para você ter uma noção e uma compreensão com maior clareza, mais acertada, você tem que conhecer o Antigo Testamento, você tem que conhecer a Antiga Aliança, que são sombras daquilo que seria realidade na Nova Aliança, tá bom? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo 14. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, o versículo 17, o versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Queridos, baseado nesses versículos, eu quero trazer aqui, quero contextualizar o que está se passando aqui nos dias de Paulo. Paulo, quando escreveu as suas cartas, né, principalmente Paulo foi aquele que teve maior revelação, entendimento e clareza da questão da Antiga Aliança. Quem foi Paulo? Paulo, como vocês sabem, Paulo foi um fariseu, ele foi um doutor, ele estudou ao pé do Gamaliel, e Paulo conhecia muito bem as Escrituras, ele conhecia muito bem o Antigo Testamento, né, que era composto do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, os profetas e também o livro de Salmo. Esse era as Escrituras de Paulo, porque não havia ainda formado o Novo Testamento, não existia ainda, entendeu? Então, queridos, Paulo teve uma experiência muito grande com Jesus, naquele dia que ele ficou cego por 3 dias e que as escamas caíram dos seus olhos, vamos dizer assim. Paulo teve assim essa experiência por meio do Espírito, e Paulo conseguiu enxergar coisas muito, muito profundas da Antiga Aliança. E graças a essa revelação, esse entendimento que Paulo teve, Paulo conseguiu produzir quase todo o Novo Testamento. Então vocês verem aí que é de suma importância vocês entenderem a Antiga Aliança, porque a Antiga Aliança ela complementa a Nova Aliança. Não podemos compreender muito bem a Nova Aliança se não compreendermos também a primeira, que é a Velha Aliança. Então, uma coisa depende da outra. Agora, por que nesse contexto aqui Paulo fala que quando era lido o livro de Moisés, ainda eles estavam com o coração endurecido, e ainda o véu estava sobre eles? Paulo estava referindo aqui, queridos, que eles não entenderam que a Antiga Aliança era a sombra da realidade da pessoa de Cristo. Nem tudo aquilo que estava na lei de Moisés, e boa parte daquilo que era profetizado também nos profetas, também em Salmos, tudo isso apontava para Cristo. Cristo seria a realidade que era a sombra na Antiga Aliança. Então, queridos, é fundamental nós compreendermos bem a Antiga Aliança. Agora, por que hoje existe uma discriminação muito grande em relação à Antiga Aliança? Por que muitos não valorizam e nem sequer estudam os profetas, né, a lei de Moisés, né, principalmente o livro de Levítico e o livro de Êxodo, Levítico, o livro de Levítico principalmente, que é um livro assim um pouco meio complicado, porque fala de sacrifício, fala das festas, fala né, também do tabernáculo, fala do ofício do sacerdote, aquelas coisas ali meio complexas assim de entender no primeiro modo. Mas é importante você se esforçar para estudar o Antigo Testamento, porque se você quer ter uma compreensão
e uma maior clareza e um melhor entendimento na linha do tempo, conhecer profecias, discernir os tempos. Se você não compreender a antiga aliança, é complicado. E eu fico observando, irmãos, porque existem muitas pessoas ainda no nosso meio que ainda parece que o véu está sobre eles, sabe? Não consegue entender muitas coisas que são da antiga aliança. Que lá, quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver que Hebreus fala muito que tudo aquilo que era no passado era sombras da realidade que seria em Cristo no Novo Testamento. Então, nós vamos precisar um do outro, né? Então, assim, não existe uma separação. Toda a antiga aliança e a nova aliança, ela compõe um conjunto de palavras, de profecias, de entendimento e de uma concordância na linha do tempo, na questão profética, na questão do fim de todas as coisas. Não tem como separar isso. Então, se nós queremos fundamentar um ensino, um ensino de escatologia, ou de uma doutrina, né, nós precisamos de ambas as partes. Vamos precisar do antigo, vamos precisar do novo, porque tudo é uma porção da palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá entender o que significa isso. Então, no contexto de Paulo está falando exatamente daqueles judeus que ainda estavam ao pé da letra, estavam ainda realizando sacrifício, etc. Né? Então, não estavam entendendo, né, esse momento tão crucial das transições das duas alianças, entendeu? Então, o povo não estava percebendo muito bem esse momento tão difícil que Paulo, né? Então, Paulo teve um papel crucial, né, na formação do Novo Testamento e no entendimento da segunda aliança da pessoa de Cristo, tá bom? Então, pessoal, esse título do canal vai ficar Vendo a Escritura sem o Véu de Moisés. Então, a partir de hoje, nós vamos trazer outras sequências. Você vai começar a olhar para a antiga aliança e você vai começar a ver as coisas com outros olhos, né, com outro entendimento. E quando você chegar lá no Apocalipse, você vai ver um entendimento completo, mais acertado do que foi passado para nós, ok? Agora, por que existem muitas discriminações em relação à antiga aliança? Por que existe? Porque alguns versículos que é citado, né, na nossa cabeça, né? Porque a lei foi abolida, porque a letra mata, porque Jesus criou um novo mandamento, porque hoje nós temos que viver a graça, né? E a lei é passada, né? Então, existe algumas mensagens, né, que foi passado para nós, e isso nos deixou assim meio frio quanto à questão de estudarmos o Antigo Testamento. Então, nós valorizamos mais o Novo Testamento, né, que fala de Jesus, os 4 evangelhos, etc. Fala da história da igreja de Atos, fala das doutrinas de Paulo e os conselhos de Paulo, também de Pedro, né, e os demais apóstolos no Novo Testamento. Então, é muito prático. Tudo bem. Mas aí, querido, ficamos limitados a ter uma revelação mais profunda e mais apurada na pessoa de Cristo, nas profecias, né, da nossa identidade em Cristo, nosso papel em Cristo, ok? Vamos lá então. Por que ainda hoje muitos dos irmãos não compreendem as coisas da segunda aliança? Como eu falei, por exemplo, não compreende a lei de Moisés, não compreende os profetas, os salmos, entendeu? E quando compreende um pouco distorcido, ainda fica um pouco meio embaçado, parece que ainda está sobre o véu, ok? Nessa questão de Paulo, era o véu da dureza do coração e também na mente, né? Se você não entende com a mente, como é que você vai crer com o coração, não é verdade? Então ele também não percebeu muito bem. Então, hoje nós vamos aprender como ver as Escrituras sem o véu de Moisés. Então, eu tenho aqui 4 pontos principais, né, e depois algumas questões para você entender. Primeiro ponto, as pessoas que só valorizam a nova aliança, né, chamada graça, têm uma probabilidade de ter muitos erros de interpretações das Escrituras. Isso é verdade, eu tenho visto. Segundo ponto, a antiga aliança era sombra da realidade da nova aliança. Então não tem como você compreender a nova aliança se você não compreender muito bem a antiga aliança. Então você vai ter que voltar lá atrás, entendeu? Então a Bíblia usa esses trocadilhos. Então a Bíblia, como eu falei, ela tem 2 vertentes. Então Deus fala por meio
da antiga aliança, por meio de figuras, por meios literais, mas trazendo uma sincronização profética na linha do tempo, e muitas mensagens e revelações através dessas figuras, desses símbolos, tudo aquilo que estava acontecendo na antiga aliança, porque isso apontava para um fim comum, né? Então, boa parte da antiga aliança apontava, tudo isso apontava para Cristo. Mas, além disso, aponta também para o ministério da igreja e para o fim de todas as coisas, para que possamos ter uma compreensão melhor do plano de Deus em questão da história humana. Entendeu? Segundo ponto, a antiga aliança era a sombra da realidade da nova aliança. Terceiro ponto, Deus usou de coisas literais e de figuras da antiga aliança para revelar coisas espirituais e realidades da nova aliança. Por exemplo, nós temos o próprio exemplo de Cristo, né? Todo aquele cordeiros que eram imolados no sacrifício, né? Todo o trabalho do sumo sacerdote, do tabernáculo em si, quando você lê o livro lá de Hebreus, você vai ver que tudo aquilo era sombra da realidade da pessoa de Cristo. Jesus, ele como cordeiro pascual, Jesus como a sua estrutura do corpo como tabernáculo, não é verdade? Então você vai ver tudo isso, e você vai ver muito mais simbolismo da antiga aliança, desde lá do Gênesis. Quando você vê todo aquele cenário do Gênesis, né, da criação de Adão, né, da queda, da semente da mulher, você vai ver que isso tem um simbolismo e tem uma conclusão, ou seja, tem um significado e um propósito, tanto espiritual como profético, e também como uma realidade na pessoa de Cristo. Entendeu? Então, não vamos precisar disso. E quando você estuda a escatologia, quando você chega lá no Apocalipse, não adianta que o próprio texto te força você voltar lá atrás, honrar os profetas, honrar a lei de Moisés, né, e aos salmos, e assim por diante, para você cruzar a linha e depois você conseguir ter uma compreensão mais acertada em relação do papel nosso, do papel da igreja, né, e o plano e a ação de Deus através dos tempos e através da história, tá bom? Então, quarto ponto, a antiga aliança serviu de aio, né, o condutor, instrutor, até chegar à realidade na pessoa do Messias, Yeshua HaMashiach, ok? Até na pessoa do Messias de Jesus, até um tempo determinado, até a sua vinda. É claro que não parou aí. Por quê? Depois o processo continua dependendo do contexto da nova aliança. Então, quer dizer, na antiga aliança, ela era a sombra da realidade da nova aliança. Aconteceu, literalmente, as coisas aconteceu que era sombra de figuras de animais, do tabernáculo, do sumo sacerdote, né? Daquilo que os profetas profetizavam, né, por parábolas, etc. Tudo era sombra da pessoa de Cristo, que seria realidade na sua pessoa física, no seu ministério. Entendeu, queridos? Uma irmã me perguntou por que no Antigo Testamento havia muita matança de animais. Eu respondi para ela que tudo isso era sombra da realidade que era na pessoa de Cristo. Cristo seria o cordeiro pascual, seria o cordeiro, né, que seria sacrificado uma vez por todas. E esse sacrifício era perfeito e é eterno, está escrito lá no livro de Hebreus. E aí, então, quando terminasse esse tempo e chegasse a essa realidade na pessoa de Cristo, então não precisava mais desse sacrifício, desse ritual da antiga aliança, dessa questão. Não precisava mais todas aquelas obras da lei de Moisés, todo aquele ritual, porque tudo aquilo era sombra da pessoa de Cristo, entendeu? Agora, na nova aliança, nós teremos uma outra realidade, entendeu? Na questão da igreja, na questão do nosso ministério e na questão que está para acontecer no futuro. Então, aí te força você compreender algumas questões lá da lei de Moisés e também do ciclo das festas, entendeu? Vamos lá então. O que era o véu? O que nós entendemos como véu? Quando você lê essa expressão véu no Novo Testamento, você tem que voltar lá atrás, tá vendo?
Então, são palavras, são expressões que você tem que ir na primeira menção da palavra. Então, quando você vê véu, o véu, no original, ele não era com esse nome. Né? O véu vem do hebraico, significa paroquete, que significa separação, ou barrar, ou fechar. Ou seja, o significado do véu, ou da cortina, se queira chamar assim, que depois foi traduzido do hebraico para a Septuaginta, né, para o grego, como cortina, na nossa linguagem cortina. Então, no tempo de Moisés, tinha dois véus, ou duas cortinas. A primeira ficava entre o lugar santo e entre o pátio e o lugar santo, a primeira. A segunda ficava mais no interior, que dividia o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, essa cortina, ela era diferente. Essa cortina, ela tinha alguns desenhos vermelhos, algumas pinturas de querubins, né, assim por diante. Então, por que Deus colocou, então, ao fazer o tabernáculo, que tem muitas simbologias e figuras que representam muita coisa na pessoa de Cristo, né? Essa coisa toda, o que representava, então, esses dois véus? Primeiro, representava que era fechado às pessoas comuns. Né? Então, ninguém podia ter acesso ao lugar santo e o lugar santíssimo se não fossem pessoas qualificadas, preparadas para isso. Uma das pessoas que era qualificada eram os levitas, que ficavam na parte do pátio, que fazia parte de todo o trabalho espiritual do tabernáculo e eram auxiliar dos sacerdotes. E o outro grupo era o sacerdote, que vinha da linhagem de Arão. Os levitas vinham da linhagem de Levi, mas o sacerdote vinha diretamente da linhagem de Arão. Então, Arão ele foi o sumo sacerdote, não é verdade? Logo no princípio. Então, para entrar nessa primeira cortina que dava acesso ao lugar santo, né, era o sacerdote que fazia ali o trabalho todos os dias naquele lugar santo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote ele entrava no lugar santo do santo, ou lugar santíssimo. E ele passava pela segunda cortina, pelo segundo véu. E aí lá estava a Arca da Aliança. E uma vez por ano só que ele entrava ali. Então, não era qualquer pessoa que entrava ali. Sabe? As pessoas comuns, né, os israelitas, vinham, traziam seu sacrifício até o pátio, né, até o altar ali de sacrifício. E dali para lá já era com os sacerdotes. Entendeu? Etc. Para vocês entenderem. Então, no contexto de Jesus, o templo estava de pé ainda, não esse tabernáculo, mas existia um templo, né, que ainda se praticava esse ritual ainda. Por isso que eles não estavam entendendo perfeitamente que esse tempo, essa transição já tinha passado, que Jesus era a realidade daquelas figuras no passado. Entenderam? E aí o que aconteceu? Então, qual era então o sentido de ter esse véu? Era um bloqueio, né? Era um impedimento para as pessoas não terem acesso a Deus, que morriam fulminado da presença de Deus. Não era qualquer pessoa. Então tinha que ser pessoas que tinham esse ofício, esse encargo separado, tinha a sua vida santificada, vamos dizer assim, como sacerdote. Existia uma disciplina para eles, né? Todo ritual para eles ter acesso à presença de Deus. Não era todos também não, era só o sumo sacerdote. Né? Então você vê que só aí já apontava para Cristo. Jesus ele é o sumo sacerdote eterno, pela lei, pela ordem de Melquisedeque, está lá em Hebreus, tá bom? Bom, então qual era o sentido? O sentido era para que as pessoas não entrassem no lugar santo e nem no Santíssimo. Só era permitido, como falei para vocês, os sacerdotes e assim por diante, tá bom? Bom, nos dias de Jesus, o véu tinha uma largura de um palmo de uma mão, ou seja, acho que 4 ou 5 centímetros de espessura, de grossura. Né? Então, essa cortina na época de Jesus tinha 18 metros de altura e 9 metros de largura. Então, era um tecido grosso. Né? Acho que era com 72... tinha 72 dobras nesse tecido. Então, era um tecido grosso, com 18 metros de altura e também 9 metros de largura. Então, você vê que essa cortina, esse véu, no de Jesus, ele era
bastante robusto, então não se conseguia de maneira nenhuma rasgar esse véu de qualquer maneira, e nem fácil. Existia, tinha que ter uma força brutal para rasgar esse véu. E é interessante que no dia da crucificação de Jesus, quando ele expirou pela tarde, às 3 horas da tarde, né, exatamente lá em Jerusalém, lá nesse templo, né, que estava lá ainda o sacerdote fazendo todo aquele ritual, aquela cerimônia, incrível, quando ele deu um brado, ele expirou lá na cruz, acho que é Mateus 27, a Bíblia fala que o véu foi rasgado de cima para baixo, né? Então, o que isso representa? Representa hoje, na nova aliança, que nós em Cristo, nós somos reis e sacerdotes. Então, nós agora temos acesso à presença de Deus. Então, toda essa barreira, né, que significava o véu, essa barreira, esse bloqueio de termos acesso à presença de Deus, que também no passado era restrito só ao sumo sacerdote, né, ou sacerdote, na verdade mais era o sumo sacerdote, que é só ele que entrava uma vez por ano lá no lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus, que era simbolizado pela arca da aliança. Então, veja bem que essa promessa de Deus, essa liberdade de termos acesso à presença de Deus, ela só foi possível porque tornou-se realidade na pessoa de Cristo. Então, na nova aliança, todos nós agora somos sacerdotes de Deus, como disse Pedro. Por quê? Porque essa ideia já estava no coração de Deus desde lá de Êxodo, capítulo 19. Né? Deus constituiu a nação de Israel para ser reis e sacerdotes. Eles falharam, mas o plano de Deus não falhou. Então, no Novo Testamento, tanto Pedro resgata essa ideia, como Paulo, assim por diante. Então, vocês vão ver que nós, hoje, não estamos mais separados de Deus por meio de um véu, de uma separação. Pelo contrário, nós agora temos acesso à presença de Deus por meio de Cristo, nessa nova aliança. Por isso que eu preciso compreender muito bem, né, a antiga aliança e outras coisas para compreender melhor essa questão da presença de Deus, dessa questão nós hoje como sacerdotes de Deus. Eu falei para os irmãos no estudo que nós tivemos ontem, eu falei com eles que hoje nós precisamos descobrir, ver qual é a nossa função hoje. Se aquilo que era sombra no passado, mesmo que houve na parte literal, houve o sumo sacerdote, houve o sacrifício, houve todo um trabalhar do sumo sacerdote, e todos os dias ele trabalhava, né? Eles entravam no lugar santo, ele colocava a menorá em ordem, ele acendia a menorá, né? Ele fazia o sacrifício de manhã e à tarde, todos os dias, né? Ele tinha esse ritual. Na nova aliança, nós como sacerdotes de Deus, nós temos uma função também a fazer. E poucos entendem sua função de sacerdote, no singular. Tanto serve para homens e para mulheres. Naqueles dias, o ministério era voltado para os homens, né, que era o sumo sacerdote homem. Mas na nova aliança é outro mistério. Na nova aliança, todos nós agora temos nós temos uma responsabilidade em ofício de exercermos o ofício de sacerdote. Mas para nós conhecermos o nosso ofício, precisamos conhecer primeiro como era na antiga aliança. Temos que conhecer aquilo que era sombra, aquilo que era literal, né? aquilo que era literal ou figurativo, né? Na nova aliança. Tá bom, meus irmãos? Então, espero que com esse vídeo eu possa ter trazido uma clareza no seu coração e na sua mente. Eu penso que esse vídeo ele vai começar agora a despertar você para você começar a estudar as figuras, né, os símbolos, né, os acontecimentos que aconteciam lá na lei de Moisés, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe a tua vida, não deixe de curtir o nosso canal aí, Reino Vindouro, né, compartilhe nas suas redes sociais, dê o seu joinha, se inscreva no canal e ative lá o sino para você receber a segunda ou a terceira parte desse estudo aí tão maravilhoso no seu coração. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.